Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Bom nós estamos aqui, né, irmãos? Estamos no melhor lugar da face da terra. Glória a Deus. Estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Grilo. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Salmos. De número 73. Glória a Deus. Salmo de número 73, a partir do verso 1. Glória ao nome do Senhor. Vocês acharam? Diz assim o texto sagrado: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, nosso Deus, para anunciar todas as suas obras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, textos que nós lemos, né? Salmo de Asaf, Salmo de número 73. Asaf era alguém que servia ao Senhor, um servo do Senhor, alguém chamado para servir ao Senhor na casa do Senhor, alguém que servia ao Senhor através dos cânticos, né? Através dos louvores, de fato alguém que conhecia o Senhor. Asaf não era alguém que não conhecia o Senhor. Pelo contrário, nós lemos que Asaf conhecia o Senhor. Por que Asaf conhecia o Senhor? Porque no verso 1 diz, Asaf diz, verdadeiramente bom é Deus. Só se diz isso àqueles que conhecem a Deus, né? Então Asaf diz que Deus é bom. Verdadeiramente bom é Deus. Então isso expressa que Asaf conhecia o Senhor, conhecia Deus. Nós lemos que quando Davi traz a arca, símbolo da presença de Deus, de volta para a terra do Senhor, para a terra daqueles que buscavam a face do Senhor, Asaf é um desses que estava junto com Davi na condução, na direção
apresentando cânticos, canções, louvores a Deus. Quando a presença retorna para a cidade de Deus, Asaf está lá. Então ele é alguém que conhece o Senhor. Nós vemos que Asaf e sua família escreveu aproximadamente de 10 a 12 salmos. E por que eu estou dizendo isso? Porque Asaf conhecia o Senhor, servia ao Senhor. Então no capítulo 73, irmãos, Asaf inicia dizendo, antes de tudo, que verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Não somente para com Israel, Deus é bom para com todos aqueles que estão limpos de coração. Então, antes, irmãos, de tudo que nós formos meditar aqui nessa noite, Asaf inicia dizendo, antes de tudo, em letras maiúsculas, dando ênfase, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. O que isso nos fala, irmãos? O que isso fala para nós? Antes de tudo, irmãos, no início de tudo, antes de tudo, apesar de tudo, com todas as situações que eu e você passamos, esse deve ser um clamor que deve iniciar a nossa oração. Verdadeiramente bom é Deus. Nós vamos ver aqui nos versos seguintes, mas isso é interessante demais, porque ele inicia dizendo, não no fim, não no meio, mas no início, verdadeiramente bom é Deus. Então, independentemente da situação em que você esteja vivendo, passando, seja no início da provação, no meio, durante ou no final, que essa seja, a minha e a sua oração. Verdadeiramente bom é Deus. Então nós vemos, irmãos, que no versículo 2, Asaf confessa. O que Asaf confessa? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eles escorregassem e escorregassem os meus passos. Que é isso? É uma exortação? Não, de maneira nenhuma. É um alerta para mim, para você, para nós. Porque Asaf era alguém que conhecia e que servia ao Senhor. Mas olha o que ele confessa no versículo 2: os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eles se escorregassem, para que os meus passos se escorregassem. Asaf é muito sábio, irmãos. Por que Asaf é sábio? Porque ele inicia o seu salmo, esse salmo de louvor, de adoração. Ele inicia com adoração, dizendo que verdadeiramente bom é Deus para com Israel. E depois ele em sequência, ele confessa. Ele confessa que por um momento quase que os seus pés se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os seus passos. Por que ele é sábio? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tudo na nossa vida inicia com confissão, irmãos. Quem deseja uma vida cheia do Espírito,
cheia dos dons espirituais, necessita primeiro confessar ao Senhor. Que confissão é essa, irmãos? Eu falo de mim mesmo, porque a gente passa alguns momentos da nossa vida que a gente quase não lê a Bíblia, e isso, quem dirá para um cristão, mas principalmente para um obreiro, mas tudo inicia na confissão, irmãos. Tudo inicia na confissão. Ele confessa, ele se abre diante do Senhor, ele é verdadeiro. E o interessante, irmãos, é que ele não faz isso, ele faz isso abertamente, ele escreve um salmo. Normalmente nós lemos os salmos de vitória, de bênçãos. Mas nós vemos aqui, irmãos, um salmo de confissão. Asaf dizendo que Deus é bom, mas que quase que se desviou os seus pés. Quase que escorregou os seus passos. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Qual é a diferença, então, irmãos, de Pedro para Judas? Pedro negou a Cristo, Judas o traiu, vendeu. Mas quando Pedro nega Jesus, entristecido, ele se volta para o Senhor Jesus Cristo, porque ele conhece e sabe que no Senhor há graça e misericórdia para perdoar todos os pecados. Judas não, amargamente ele vai e tira a sua própria vida. Pedro se volta. Então Asaf não somente confessa, mas ele fala o porquê, o motivo pelo qual quase se desviou os seus pés, quase que escorregou os seus passos. Ele vai dizer no versículo 3: pois eu sentia inveja dos necios, quando eu via a prosperidade dos ímpios. Ele fala o motivo, ele não apenas confessa, mas ele fala o motivo. Por que quase os meus pés se desviaram? Porque sinceramente, irmãos, nós trabalhamos, e Jesus nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, mas nós trabalhamos, irmãos, em meios e em lugares que não são todos aqueles que servem ao Senhor. Nós moramos em ruas que às vezes os vizinhos não servem ao Senhor. Nós estudamos em escolas que a maior parte daqueles que estudam não serve ao Senhor, não tem o temor do Senhor. E às vezes a gente olha para algumas situações, irmãos, e é exatamente isso que Asaf está passando. Os seus pés quase se desviaram, quase corregou os seus passos, porque ele olhou e ele viu a prosperidade dos ímpios. E os ímpios prosperam, irmãos. Os ímpios vivem largamente, a Bíblia nos diz isso. Mas nós somos aqui chamados a atenção, porque Asaf quase que os seus pés se desviaram, quase que escorregaram os seus passos, porque ele ficou olhando para os ímpios. Sendo que os nossos olhos devem estar no Senhor. Lembra de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas? Ele foi ao encontro com Jesus, ele começou a andar, mas quando seus olhos deixaram de estar fixados na pessoa de Jesus, ele olhou para a tempestade e ele começou a sentir medo.
Sentindo medo, ele começou a afundar. Então os nossos olhos precisam estar fixados, irmãos, no nosso Deus. Asaf, ele relata esse motivo. E nós sabemos, irmãos, a Bíblia nos ensina isso. Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios fazem tudo que é mal diante dos olhos do Senhor e estão vivendo largamente? Vivendo como não houvesse amanhã? Asaf aqui relata dizendo como que é a vida dos ímpios. Do versículo 4 ao 12, ele diz: eles têm uma vida sem sofrimento. No versículo 5, uma vida de pouca dificuldade. Eles têm uma vida de trabalhos leves. Versículo 6, eles são soberbos, são cobiçosos, são zombadores, eles falam como se não houvessem amanhã, como se fossem donos dos céus e da terra. E olha a situação de Asaf. Ele está vendo o ímpio prosperar, viver uma vida boa, sem sofrimento, sem amargura. E ele está dizendo, ele está pensando: estou aqui servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, andando em justiça, buscando andar em retidão. E parece que a minha vida é tão apertada, parece que eu sofro tanto. Mas nós precisamos entendermos que nem todas as portas que se abrem é Deus que abre. E nem todas as portas que se fecham é o diabo que fechou. Nós precisamos compreender, quando Jesus está no início do seu ministério, Evangelho de Mateus capítulo 4, a Bíblia nos diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E ele, estando no deserto, ele foi tentado. Sendo tentado, a Bíblia nos diz que uma das tentações foi: o inimigo levou ele ao pináculo, ao lugar mais alto do templo, e disse a ele: se você me prostrar e me adorar, todas estas coisas eu te darei. Aí Jesus responde, nós sabemos, ele responde dizendo que somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então olha que interessante, irmãos. O Espírito conduz Jesus ao deserto. Tentação, sofrimento, provas. E no deserto, o inimigo quer dar coisas boas, entre aspas, né? Por quê? Porque nem todos aqueles que são ricos, irmãos, são abençoados por Deus. E isso foi o que Asaf estava olhando. Eles estão prósperos, eles têm bons trabalhos que são fáceis. Eles vivem uma vida larga, desfrutam de muitas coisas. E eu estou aqui, servindo ao Senhor, até o ponto em que Asaf, ele sente dúvidas no seu coração. Quais são as dúvidas de Asaf? Versículo 13, apenas ouça. Ele diz: na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência, porque todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha a dúvida de Asaf, sabendo que aqueles ímpios estão vivendo fartamente, fazendo o que querem, sem leis, sem regras, aquilo que lhe apraz, aquilo que o seu coração deseja.
Aí Asaf tem dúvida porque ele diz: será que é em vão o que eu tenho feito? Será que tem sido em vão ter purificado o meu coração? Será que tem sido em vão eu ter me lavado as minhas mãos na inocência? E o texto mesmo diz, irmãos, não é em vão. Quando você passa de madrugada buscando o Senhor, não é em vão. Quando você separa 1 ou 2 dias da semana para você consagrar-se, não é em vão. Ah, mas parece que quanto mais eu oro, mais eu jejuo, eu busco o Senhor, quanto mais eu me empenho em fazer a obra do Senhor, parece que mais apertado estou. Mas calma, irmãos. Calma, porque vale a pena. O texto aqui vai nos dizer que Asaf estava em dúvidas. Ele tenta entender. Versículo 16 ele diz: quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. De si próprio, ele não conseguia compreender isso. Como que pode isso? Como que pode eu, servindo ao Senhor, passar necessidades? Mas pode, irmãos. Pode, porque nós nos lembramos da palavra de Paulo, quando ele diz: eu aprendi a ter muito e a ter pouco, a ter fartura e a passar necessidade, a ser bem recebido, também a ser perseguido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Você pode, irmãos. E o fato de nós estarmos caminhando com o Senhor, na presença do Senhor, não nos isenta de passarmos por tais adversidades e situações. É a prova da nossa fé. É a prova da sua fé. É isso, irmãos, que é fé. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, o texto nos diz que pela fé, tudo foi pela fé. No final do capítulo 11, o texto nos diz que todos esses morreram sem alcançar a promessa, mas viveram pela fé. Pela fé, irmãos. Pela fé. Glória a Deus. Asaf diz que quando eu pensei em entender, eu não consegui entender. Mas Asaf toma uma atitude. Versículo 17, apenas ouça. Eu tentei entender, mas foi para mim muito doloroso. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Irmãos, quando você estiver aflito, quando você estiver cansado, só existe um lugar que você precisa entrar. É no santuário do Senhor. É no santuário do Senhor, irmãos. Está entre vós alguém aflito? A Bíblia nos diz o que precisamos fazer. Asaf diz: eu estava sem entendimento, até que eu entrei no santuário do Senhor. Por isso, irmãos, não se alongue de estar no santuário do Senhor. É muito dito por aí afora: ah não, mas eu sou templo do Senhor. Mas eu não vi um templo que é um templo com uma pedra sozinho. A mesma Bíblia diz que nós somos templo, nos diz que nós somos pedras espirituais. Por que pedras espirituais? Porque juntos somos uma edificação para a glória de Deus. Tanto mais que a Bíblia nos diz: não deixeis de congregar. Por quê, irmãos? Porque quando adentramos aqui, você pode ter certeza que quando você entra no santuário de Deus, você terá entendimento, você terá graça, você receberá do Senhor força, você receberá do Senhor virtude. Ninguém, irmãos, que se achega diante dele se retorna de mãos vazias.
da visão de Isaías, quando ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu manto enchia o templo. Eu vi os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Até que um desses anjos voou para mim com uma brasa que tirara do altar e tocou os meus lábios. E aquele anjo disse para Isaías, disse: a tua iniquidade foi tirada, foi sarada. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós entramos aqui, nós recebemos de Deus a provisão, aquilo que precisamos, mesmo que não seja, irmãos, a resposta de uma oração, mas nós saímos com entendimento. É o que Asaf disse: até que eu entrei no santuário, então eu entendi qual é o fim deles. Qual será o fim, o destino dos ímpios? Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos diz que o caminho do justo é como a luz, é como a aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar um dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é um caminho de trevas e escuridão. Asaf tem a compreensão, o entendimento de qual será o fim deles. Asaf tem a compreensão que eles estavam, os ímpios, estavam caminhando em caminhos escorregadios. Olha que interessante, irmãos. Quando Asaf fala, lá no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eles escorregassem. Ele pensou que ele estava quase desviando, que os seus pés estavam escorregando, mas ele vai ter entendimento lá na frente, que na verdade quem estava andando por caminhos escorregadios não era ele, são os ímpios. Porque nós, irmãos, você e eu, mesmo fracos, estamos na mão do Senhor. Somos vasos, estamos na mão do oleiro. Somos ovelhas, irmãos. Como Jesus disse, eu sou o bom pastor. Vocês são as minhas ovelhas. Vocês estão nas minhas mãos e ninguém as tira de mim. Olha que maravilha, irmãos. Asaf pensava que estavam escorregando, mas na verdade quem está trilhando caminhos escorregadios são os ímpios, que a cada dia mais vivem distante do Senhor. Versículo 19 ele diz que eles serão destruídos, e no versículo 20 ele diz que eles serão desprezados. Meus irmãos, isso aqui é o mais forte, o mais profundo. Asaf compreende, eu imagino que em lágrimas, ele entende os ímpios, o fim deles. Eles estão andando em caminhos que no momento parecem caminhos bons, mas que o fim deles são caminhos de morte, são caminhos escorregadios. No final da vida deles, eles vão entender que eles serão desprezados do Senhor. E nós, irmãos, aqueles que estão aqui, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguições, mesmo com lutas, mesmo fracos, receberemos do que do Senhor? Vinde benditos de meu Pai. Tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Quando Asaf compreende isso, irmãos, ele chega a dizer no versículo 22: assim eu me embruteci e nada sabia, eu fiquei como um animal perante ti. Ou seja, ele estava sem entendimento. Mas olha que maravilha, irmãos. Cada lágrima
você fez, cada folheto que você entrega, cada oração que você faz, e normalmente quando oramos sem a pessoa saber, não é em vão. O Senhor dará galardão pelas nossas obras. Ele dará armas. Asaf, por final, ele encontra alívio. E ele conhece quais são os benefícios dos justos. Versículo 23. Olha o que os justos, irmãos, olha aqueles que estão servindo ao Senhor, eles desfrutam. Isso não é para todos, isso é um privilégio que nós temos. Versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. É o que foi lido aqui no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Asaf diz mais: além de o Senhor estar comigo, além de a tua mão me sustentar, o Senhor é aquele que me guia. E por último, ele diz: e depois me receberás na glória. Aleluias. Ele nos prometeu conforto e consolo enquanto caminharmos, mas também prometeu para nós a esperança viva, eficaz, verdadeira, de uma salvação eterna, irmãos. Por isso, quando os justos morrem, os seus olhos se fecham aqui, nesse tempo, e se abrem para a eternidade. Aleluia. Os ricos não têm isso, irmãos. Ele continua dizendo: quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, enquanto estou aqui, estou desejando o Senhor, mas quando estiver no céu, estarei também com o Senhor. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Porque isso nos diz, irmãos, que nós nos cansaremos sim. Porque a Bíblia nos diz que até os jovens correrão e se cansarão, caminharão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor, aleluias, porque aqueles que se alongam do Senhor perecerão, mas aqueles que se achegam ao Senhor receberão tudo isso que nós falamos aqui. Por isso ele encerra dizendo: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Usa a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Nós precisamos perseverarmos, apesar de todas as coisas. Apesar da dificuldade, apesar de todas as situações, nós precisamos perseverar, lembrarmos daquilo que Abacuque escreveu, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que se decepcione o fruto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os seus pés, os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Por isso
isso, irmãos, todavia, está passando dificuldades, lembre disso, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.